Amém. Cláudio, acho que está começando a andar. Pode voltar. Só põe o primeiro slide. E eu acho que tem que fazer aquilo lá que o Henrique fez. Tá ok. Deus realmente nos surpreende e nos dá muito mais, muito além do que a gente possa imaginar, né? E nosso coração está muito cheio de alegria por aquilo que o Senhor fez no nosso retiro, né? Quem esteve presente, como Jesus diz, Deus fala em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus não é um Deus limitado a momentos, mas foi muito bom. Tivemos uma oportunidade muito especial de ver a mão do Senhor se movendo, além de termos sido ministrado uma palavra muito objetiva e muito clara. O Paulo tem subido pelo Vimeo, né? Quem está no grupo de Facebook da igreja pode entrar ali, ele já está colocando os links das mensagens. Se você que não foi puder ouvir, é muito boa a palavra, bastante dinâmico, o pastor Edmo. Pode ficar tranquilo, não é 2 horas de pregação, as mensagens são bem objetivas e muito bem ministradas. Encaixamos perfeitamente, né, aquilo que ele ia colocando, aquilo que a nossa igreja tem pensado. Então foi muito bom. Como foi dito já pela nossa irmã Maria, nós estamos na semana, o mês de outubro tem sido em muitas esferas do mundo evangélico, conversado sobre a questão da reforma. E agora, no dia 31, terça-feira, a data específica de celebração de 500 anos da Reforma Luterana, da Reforma de Martim Lutero, da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, né, fixou as famosas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E essas teses, essencialmente, como a dona Maria diz, ela contestavam teologicamente várias práticas que a igreja foi adotando. Há uma frase de Martim Lutero que ele diz assim: a igreja ela se reforma e deve se reformar sempre. Esse tema de reforma, ele é um tema para ser estudado não só sob o ponto de vista histórico, mas o desafio de nós enfrentarmos a necessidade de renovarmos sempre. O Evangelho, ele é dinâmico. A palavra de Deus é a mesma palavra escrita, que está gravada aqui. Nós temos desde não sei quando as primeiras Bíblias impressas, a partir de Gutenberg, né? Após a reforma, a palavra começou a ser proliferada e ser acessível a todas as pessoas. Ela continua viva e dinâmica. Então ela precisa constantemente nos levar a reformas. Essencialmente, há 5 pilares da reforma de Lutero que são resumidos nessas 95 teses. A primeira dela, que essas teses, esses pilares, o irmão Rideu, na dirigência do culto, ele também comentou. A primeira delas diz: somente a Escritura, ou autoridade e suficiência das Escrituras. Os reformadores, eles acreditavam que a Escritura Sagrada é a palavra final em matéria de fé e prática. A Bíblia é a única regra de fé e prática e conduta que o cristão deve ter. Ela deve ser aquele que nos norteia. E muitas pessoas perguntam, então, por que há tanta divergência entre várias igrejas, vários grupos teológicos? A Bíblia é uma só e ela é a regra. Mas há muitos textos que são interpretados de modos diferentes. E às vezes, na interpretação e na aplicação prática, nós nos diferenciamos. Por exemplo, a Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor. O que é celebrar com júbilo ao Senhor para você?
Para alguns deve ser feito algo solene, algo bastante perene, algo tranquilo. Para outros tem que ser um louvor que, se não sacudir e não pular, não está bom. E como é o problema? Temos diferentes formas. Por que não podemos nos reunir de diferentes lugares que têm jeitos diferentes, mas nos respeitando mutuamente? A palavra é única, ela é a regra de fé. O segundo pilar é somente Cristo, solos Cristos. Somente Cristo, a suficiência e exclusividade de Cristo. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe 2 projetos e 3 projetos de salvação. Não existe N caminhos que possam nos conduzir a Deus. Existe um caminho, que é Jesus Cristo. É o único pelo qual importa que sejamos salvos. E qualquer pregação que ultrapasse isso, o apóstolo Paulo diz: seja maldito, seja anátema. Não há como desviar dessa verdade. Somente Cristo, não há salvação em nenhum outro nome, nem estruturalmente falando, nem em modelo eclesiástico. A terceira é sola gratia, somente a graça, ou a única causa eficiente da salvação. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer a graça. Por isso, essa história, olha, eu ainda sou muito torto, eu não sei se dá não, pastor. Tem gente que diz assim: pastor, peraí, eu preciso dar uma arretada porque o negócio é meio torto. Não, irmão, não é isso não. É só a graça. Não existe nada reto o suficiente para ser tão reto aos olhos de Deus. Todos somos pecadores, e se não é a graça de Deus, não tem como. Então não há merecimento, não há pessoa melhor ou pior, não há situação boa ou ruim. O Senhor salva pela graça aquele que tem um comportamento ético moral perfeito e aquele que vive desgraçadamente fora do padrão de normalidade de comportamento. Qualquer área da vida, ele precisa da graça de Deus, e é a graça de Deus que vai operar. Não somos nós que vamos colocar numa forma para dizer: agora você pode aceitar Jesus, meu irmão. E às vezes nós confundimos muito isso. Nós queremos que as pessoas entrem na nossa forma para depois aceitarem Jesus. Mas não é desse jeito, queridos. Pensa na tua vida. Se Deus fizesse exigência na minha vida para mim poder aceitá-lo, provavelmente eu teria rejeitado o projeto de Deus. Mas Ele simplesmente me fez um convite irresistível pela graça. Mas somos salvos pela graça para boas obras. Sola fide, somente a fé, ou a exclusividade da fé como meio de justificação. Não há coisas que nós possamos fazer, não há dedicação. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou conseguir alguma coisa. Não, queridos. Nós fazemos coisas para o Senhor porque a graça nos alcançou, mas é somente a fé que nos leva à justificação diante de Deus. E a quinta e última pilar, soli Deo gloria. Alguém gosta de usar, vários gostam de pôr essa frase no final dos seus escritos: a Deus somente a glória, ou exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Esses são os 5 pilares da reforma protestante. A gente olha, historicamente, ótimo, nós cremos nisso, Ticano, cremos nisso, cremos nisso, cremos nisso, cremos nisso. Então nós somos protestantes. Amém, acabou. Só isso. Vamos lembrar dia 31, soltar rojões e dizer aleluia, a igreja protestante completa 500 anos. Eles não é só isso. A pergunta que eu e você temos que fazer é: o que o Senhor quer reformar na nossa vida? O que Ele precisa reformar? Lá em 1517, o Senhor reformou teologicamente a partir de uma perspectiva bíblica apresentada por esses pilares. Que conceitos de reforma nós temos para as nossas vidas? Segundo o dicionário, reformas são mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Se reforma com a intenção de aprimorar, de obter melhores resultados.
Se você reforma alguma coisa, você quer melhor. Alguém reforma a sua casa. Não, minha casa é muito bonita, está muito boa, eu vou reformar para ela ficar mais feinha um pouco. Não, meu carro está tinindo. Mas vou mandar lá na oficina do Gustavo para ele dar uma judiada nele, porque ele é muito bom. Ninguém faz isso, não é verdade? Quando é que você reforma? Quando você acha que ele não está muito bom. Quando você entende que precisa de aprimoramento e de melhor resultado. Quando é que eu e você vamos entender que a nossa vida cristã, a nossa vida precisa de reforma? Quando nós entendemos que ela precisa ser melhor, que ela não pode se estacionar onde ela está. Se eu e você como cristãos estivermos satisfeitos, plenamente satisfeitos, está tudo bem, está ótimo, está maravilhoso, perfeito, não tem nada para mexer, então pode voltar, Jesus, porque eu já sou daqueles que vão entrar de primeira aí no céu. Se eu entender que não tem mais reformas para fazer, eu vou viver acomodado. Mas sabe qual é o problema, queridos? Não é que a gente não entende que precisa aprimorar nem melhor resultado. Às vezes a gente é como o porco que acostumou a viver na lama. Às vezes a gente vive na mediocridade, como se a mediocridade fosse razoável de se viver. Às vezes a gente se satisfaz com um pouco, quando Deus tem muito para nós. Sabe quem são as pessoas que foram mais abençoadas no retiro? Foram aquelas que se vulnerabilizaram, foram aquelas que disseram: Senhor, eu preciso de reforma na minha vida. Senhor, eis-me aqui, faz a tua obra em mim. Aqueles que ouviram disseram assim: não, isso não é para mim não, isso é bom para aquele, não tem nada a ver comigo. Provavelmente acharam muito bonito, acharam muito legal, se divertiu e curtiu, viu a bondade e a graça de Deus segurando o tempo, que disseram que aquilo que aconteceu no domingo à tarde e na segunda era para ter acontecido no sábado. Deus é misericordioso, né, irmão? Você jogou o seu torneio de tênis sem chuva, era para ter vindo no sábado aquela tempestade que nós pegamos no domingo de manhã. O Senhor segurou para nós, todo mundo se divertiu, as crianças, todo mundo pôde ter um tempo. Deus é muito bom, mas só isso não é o suficiente. Quem disse: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser alvo do que o Senhor quer construir? Esses foram abençoados muito além do que a gente possa esperar, porque Deus dá infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Mas se nós não nos oferecemos, o Senhor não vai fazer. A reforma precisa ser entendido para nossas vidas, queridos, como avivamento. Tudo aquilo que o Senhor quer trabalhar e reformar na minha vida e na sua vida de fé diz respeito a avivar a nossa fé, tornar ela mais viva. Alguns anos atrás, a revista Ultimato publicou um número completo sobre avivamento. E a internet tem uma possibilidade de você alçar arquivo morto. E a Ultimato é uma revista que serve o reino, não serve o bolso dos seus editores. Então, se você digitar lá no Google, você vai achar todos os números, tudo que você quiser de Ultimato. Às vezes até do número que está rodando, eles já tem lá. Você não precisa de código de assinante, nada. Eles são pessoas que servem o reino. Mas tem lá uma matéria que eles publicaram já há muitos anos atrás, e ele dizia o seguinte: em poucas palavras, o avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira acumulada no decurso dos anos, no período variável de tempo compreendido entre o avivamento anterior e o momento atual. Não importa a quantidade nem a qualidade de poeira, é uma obra de Deus periódica e poderosa que Ele realiza quando e onde quer. Tivemos um retiro a semana passada. O que aconteceu já nessa semana que o Senhor precisa reavivar de novo? O que nós fomos trabalhados? Porque, queridos, tem um cidadão que trabalha, é esse tal de diabo. Esse não dorme. Está rodeando a terra procurando alguém para devorar. Está procurando oportunidade para te derrubar. Todo momento. E às vezes nós estamos nos festejando aquilo que o Senhor fez, e o diabo já está trabalhando para nos derrubar. O que o Senhor precisa trabalhar na sua vida? Quais reformas Ele quer fazer na sua vida, querido?
Que áreas ele precisa trabalhar em você? Pensa, Senhor, será que eu tenho reformas? A gente sempre olha historicamente a igreja como era, o caos que era a igreja no final da Idade Média, o domínio e a escravidão e a coisa, né? A Idade Média é considerada um período de obscuridade, não só teologicamente, mas em todas as direções, né? E em termos da fé cristã também. Às vezes a gente despreza esse período, mas há muita coisa boa do ponto de vista bíblico, teológico, que vale a pena estudar. Há várias pessoas que Deus foi preservando no decorrer daquele tempo, que são coisas interessantes. Eu quero basear em Efésios capítulo 4, verso 20 e 24. Não se assustem, é um estudo repaginado, que vieram num jantar de casais alguns anos atrás. Então, eu já ouvi o pastor falando isso, não é exatamente esse mesmo estudo. Então, quem não estava naquele jantar de casais vai ouvir um pouquinho desse estudo rapidinho. Nosso tempo está avançando. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta em Efésios capítulo 4, verso 20 e 24 a 24. E nós queremos meditar nesse tema, fazendo reformas em minha vida. O que envolve uma reforma? O que envolve uma reforma? Já ouviu aquela expressão? Eu fui mexendo no negocinho em casa, mas já estou lá 6 meses e não termina de mexer no negocinho, que virou negocinho. Estou quase fazendo uma casa nova. O Sineu sabe dessa historinha, né, o Sineu? A esposa diz, não, benzinha, só aquela paredinha ali que a gente vai dar uma marteladinha nela. E age a coisa, né? O que envolve uma reforma? Primeiro, o desejo de mudanças. Se você não tiver desejo de que alguma coisa mude, não vai ter reforma. Você vai continuar como está. Segundo, você precisa de um plano de ação. Sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente não quer pagar profissional para dar uma examinada em como está. E a gente acha que a gente entende e começa a fazer. Às vezes o barato sai caro, o caro sai barato, né? Não sou engenheiro civil, não, nem estou com o cartão dos engenheiros civil aqui, nem das arquitetas, né, Fabiana? Mas, às vezes a gente prefere a gente mesmo pensar nas coisas. Eu entendo desse negócio. Esse negócio é moleza, não sei o que tem que contratar. E a gente acha que sabe. Daí, quando, no final das contas, gastou o triplo do que imaginava, pensa assim, dava para ter pago o profissional e economizado, né? Mas qual é o teu plano de ação? Como você vai fazer essas reformas? E você precisa ter disposição para pôr em prática. Desejar mudanças, estabelecer um plano que tem que ser mudado, não é suficiente se você não puser em prática. O contexto de Efésios capítulo 4, verso 20 a 24 é o seguinte. Paulo está lidando com um grupo de cristãos que de alguma forma eram cristãos de verdade, mas de alguma forma as coisas que eles viveram antes de conhecer Jesus estavam afetando a vida deles agora que conheceram Jesus. E Paulo diz assim, rapaz, essa casa tua é muito boa, mas ela precisa de reforma. Tem treco aí na tua casa que não é bom estar aí. Nós temos que fazer uma reforma nesse negócio. Isso daí precisa ser trabalhado. Essa roupa que você tem, os seus armários, são muito boas essas roupas, mas algumas delas precisam de reforma. Você precisa dar uma repaginada. De vez em quando eu falo assim, eu vou escolher uma camisa diferente. Eu abro meu guarda-roupa branco e azul. E aí, bingo, eu e Rideu constantemente vemos com roupa igual, né, Rideu? De vez em quando as filhas dele dão umas camisas diferentes para ele, e as minhas também, de vez em quando, mandam eu usar umas diferentes. Mas na maioria das vezes, bingo, a gente vem mais ou menos igual, porque gostamos de branco e azul. Eu vou na loja, a pessoa bota um monte de roupa, qual que você gostou? Aí a minha mão já vai indo no azul, olhando a risada, né? Tem que dar uma repaginada nas coisas, né?
Paulo olha para esses crentes e diz assim: olha, vocês viveram desse jeito antes de conhecer Jesus, mas agora vocês conhecem Jesus. Antes vocês faziam um monte de coisas, vocês eram assim, assim, assado, porque vocês não tinham Jesus, mas agora vocês têm Jesus. E se vocês têm Jesus, não é para viver mais desse jeito, meu irmão. Não é para fazer mais essas coisas. Então Paulo diz assim: vamos fazer uma reforma na sua vida. E para isso ele faz uma colocação. A primeira delas, versículo 22, ele diz assim: quanto ao trato, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou na NVI, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Paulo está dizendo assim: joga fora aquilo que não presta. Há coisas que nós guardamos na nossa vida que elas são da maneira antiga de viver. Agora você não precisa mais. Joga fora. De vez em quando eu abro meu guarda-roupa e dou uma olhada em algumas caixas que estão ali. E olho umas camisas. Eu olho assim, número 3. Eu uso agora número 5. A barriguinha cresceu. A gravidez está difícil. Mas eu gosto daquelas camisas. E eu olho assim, eu vou emagrecer. Rapaz. De vez em quando ali eu olho uns negócios. Que é esse negócio aqui? Não joga fora não. Isso aqui é do tempo que eu saí de casa e fui morar na República. Quando eu tinha 15 anos de idade. Sério, fala sério. Tanta tranqueira que a gente guarda em casa. E a nossa vida cristã também, queridos. Há muita tranqueira que a gente mantém. Quanto à antiga maneira de viver, já lemos o texto. Identifique hábitos e práticas. Pecados. Você sabe que Hebreus capítulo 12 fala do pecado que tenazmente nos assedia. Uma vez eu vi brincando assim, sabe o pecado de estimação? Você guarda ele. Eu gosto desse negócio. Estava pregando outro dia em São Bernardo e eu falei assim, bem descontraído, brincando: rapaz, se pecado fosse ruim a gente não fazia. Aí terminou o culto e o irmão diz assim: o pior é isso, né, pastor? O treco é bom, não? Rapaz, tem coisas que a gente guarda do velho homem e a gente gostava de fazer. São coisas que não são boas mais, mas a gente gostava. A gente encosta ele lá assim. Vou dar uma repaginada nesse negócio, que eu vou manter ele sob controle. A gente não mantém pecado sob controle. Coisas que não edificam. Há coisas que são pecados que eu tenho que jogar fora. Há coisas que não necessariamente são pecados, mas eu preciso jogar fora, porque não me edifica. Eu já ouvi mais de uma pessoa dizer o seguinte, que foi fazer uma série de avaliações, diagnóstico de situações, com problema na vida dela, e descobriu que ela gastava um tempo excessivo com esse tal de Facebook. E ela decidiu que ela tinha que limitar o tempo que ela ficava nesse negócio. Em vez de ter madrugada dentro, rolando aquela barra de coisa, comentando, escrevendo, fazendo um monte de coisa, ela descobriu que esse treco estava tirando dela um monte de coisa boa da vida. Então eu vou limitar, vou usar só X horas por dia. E depois de um tempo ela descobriu que tinha que deletar a conta, porque o treco era mais complicado do que ela imaginava. Há coisas que não edificam. Há coisas que não edificam. Houve um tempo que eu mantinha uma televisão dentro do nosso quarto. E eu falava assim, agora eu não estou conseguindo dormir, vou ligar esse negócio. E depois que a Liana dormia, ela não se incomodava com barulho, eu deixava baixinho. Aí eu ficava vendo o filme e ia embora. E no outro dia, precisava de guindaste para sair da cama. Eu não sei porque eu estou tão cansado ultimamente. Não é verdade? E qual é o problema?
problema só que não edifica. Há tantas coisas que a gente faz que não edifica. Joga fora. Não está usando? Joga fora. Nós japoneses temos uma mania de falar assim, né? Depois que joga, sabia que um dia eu uso esse negócio, né? Eu falo brincando que nós temos o síndrome de Monoke, né? O nosso quartinho de bagunça, a pilha é o cinturão de inutilidades, né? Coisas que não servem a gente mantém. E quantas coisas estão na nossa vida que não servem a gente mantém. Jogue fora o que não presta. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para a reforma. Joga fora. Não serve, joga fora. Não tem como, joga fora. Não presta. Não presta. Tem um programa na televisão que eu não gosto de ver não, porque o negócio pode me acusar, mas chama Acumuladores Compulsivos. Eu não gosto de ver esse negócio não, porque eu não tenho esse problema, Jesus, então eu não vou ver esse negócio aí não. Mas tem gente que fica com tanta bagunça, né? Mas há coisas que nós temos que jogar fora. Para fazer reforma, a primeira coisa que você tem que jogar coisa fora. Na tua vida espiritual, você quer experimentar a bênção de Deus, ser reformado e avivado, tem que jogar coisa fora. Pecados e coisas que não edificam. A segunda coisa que Paulo fala, renove as coisas boas. A serem renovados no modo de pensar. Há coisas que eu e você fizemos, diminuímos a velocidade, mas eram coisas boas, só estão paradas na nossa vida. E nós precisamos retomar isso. Pense de novo. Identifique hábitos e práticas, princípios aprendidos e que não estão sendo praticados na sua vida, coisas que você fazia, que eram boas, que te ajudavam e que foram importantes na tua caminhada e que de alguma forma esfriaram. É interessante o testemunho do Gilson sobre o violão e o dons, né? Quando ele retomou numa situação emergencial, ele disse assim, mas faz muito tempo que eu não mexo com isso. Daí o pessoal brinca que o iPad dele é moderno, né? E quando alguém do grupo escolhe uma música antiga, sempre vem uma brincadeirinha. Essa aí o Gilson conhece, né? E as risadinhas, bullying, né? Bullying no grupo, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele ora mais. Ele busca a direção de Deus mais. E Deus fala mais com ele. Por quê? Porque eram práticas boas. E que por algum motivo nós deixamos. Quantas coisas boas você fazia e deixou, e por conta disso você está perdendo o que Deus fez. Então há coisas boas que estão ali e que só precisam dar uma renovada. Você precisa dar uma repaginada. Algumas pessoas dizem assim, quando eu tinha tal, eu fazia isso e aquilo. Algumas pessoas entram no escritório da igreja e vê um monte de livro que eu tenho lá. E a culpada é Naoko, que quando eu era seminarista me viciou em livros. E eu comprava livro, sobrava qualquer R$10, era livro. Muitos eu não li, mas comprava livro. Gostava de livro. Aí a pergunta é, e depois? Aí depois a gente casa, vem filho, aí não dá para comprar livro. Será que é isso? Será que eu posso selecionar e ter esse hábito bom de ler novamente? Por que não? Por que não reservar alguma economia que eu posso e investir um tempo nisso? Coisas boas que tinham. Direções de Deus. Quantas coisas Deus falou com você e fica perdido no tempo. Quantas coisas. Quantas coisas. Quantas coisas Deus não falou com você. E você tomou uma decisão séria com Deus. E você sabe que foi Deus que falou. Mas com o tempo elas vão ficando apagadinho, com poeira em cima, encostada lá na estante. De vez em quando você passa e olha assim, Deus falou isso. Resgata essas coisas, direções de Deus.
renove, reforme coisas boas que você tem na vida. E a terceira coisa, eu e você precisamos adquirir coisas novas que devemos reformar. Agora, coisas novas só vão entrar se nós jogarmos para fora as velhas. Os velhos hábitos impedem das novidades de Deus virem sobre as nossas vidas. Não se põe remendo novo em pano velho. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque ele vai expandir, vai explodir o negócio. E o novo de Deus não vem na nossa vida se nós não jogarmos coisas e nós não separarmos aquilo que tem que ser trabalhado. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa palavra revestir-se, ela tem a ideia de vestir literalmente. Revestir é botar uma capa, é vestir-se de alguma coisa. Paulo está falando que eu tenho que me vestir do novo homem, das coisas boas que Deus estabeleceu. Qual é o novo que Deus quer para a sua vida? Qual é a nova aventura? Não, mas eu já sou crente há tanto tempo, já não tem mais tanto tempo. O irmão Ticara aqui, que é o nosso membro que tem mais do que a idade da nossa igreja, um membro presente em todos os 91 anos de vida dessa igreja. Ele pode dizer assim: pastor, rapaz, isso é novo, não, já tem tanta coisa. Mas ele sempre está aqui, sempre diz: nossa, pastor, que coisa boa. Às vezes ele se emociona com aquilo que ele ouviu. Pessoa que está pronto a experimentar um novo de Deus, não importa quanto tempo tenha. Identifique hábitos e práticas. Quais são áreas que Deus precisa derramar? Quais são os novos princípios e práticas que Ele quer trazer sobre a sua vida? Qual é o desafio novo que Deus quer trazer? O que Ele quer trabalhar? O que Ele quer restaurar? Para onde Ele quer te mandar? Eu tenho usado constantemente essa frase porque eu tenho percebido que ela é um entrave. O irmão Reinaldo tem um tio falecido, muita saudade dele, o seu Namito. Não sei se ele te falou isso, mas o seu Namito dizia o seguinte: o que olha para trás, pastor, é retrovisor. Quem que só enxerga para trás é retrovisor. E ele está certo. Se você só dirigir um carro só olhando para o retrovisor, você pode não deixar o de trás bater, mas você bater no da frente. Não se faz só olhando para trás, precisa ir para frente. Senhor, qual é o novo que o Senhor quer trazer para mim? Final do ano está chegando, eu estou contabilizando a coisa, mas o que o Senhor tem para mim em 2018? Qual é o novo que o Senhor tem para mim? O grupo um dos grupos do WhatsApp do Retiro, alguém já pegou e mudou o grupo. 2018, né, Rideu? Aí Rideu falou assim: gostei desse negócio. Porque 2017 o retiro já era. Nós vamos saborear mais um pouquinho. Mas se nós não começarmos a sonhar com 2018, que ele pode ser maior e melhor, nós vamos ficar presos em 2017. Quais são as novas coisas que Deus quer fazer na sua vida? Qual é o novo de Deus? O que Ele quer te levar a experimentar que você ainda não experimentou? Quais são os desafios que Ele tem para frente? O que Ele quer realizar na sua vida? Quais são as novas direções e os propósitos de Deus para a sua vida? O que Ele quer que você faça? Onde Ele quer levar você agora? Quais são os projetos que Deus tem para a sua vida? Deus tem algo sempre para frente para nós. Concluindo, queridos, você quer fazer reformas em sua vida? Com toda a sinceridade você precisa responder isso. Você quer fazer reformas na sua vida? Olha, quem faz reforma fala assim: olha, pensa bem, meu irmão, porque vai dar muita poeira, vai dar dor de cabeça, vai exigir um monte de coisa, mas depois é bom, né, Rideu? Depois que fica tudo pronto, é bom, né? Então, novas coisas, fica bonitinho, mas pensa bem, você quer fazer reforma na sua vida? Se você quer fazer reforma na sua vida, tem algumas perguntas que você tem que responder. Você tem um plano de ação? Então, mãos à obra. O que você vai jogar fora?
O que você vai renovar? E o que você vai adquirir? Quais são as coisas que Deus quer trazer novas para você? Quais coisas Ele quer dar uma repaginada? E quais coisas Ele quer que você jogue fora? Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer desafiar a gente a entender a reforma não como um evento estanque na história. 500 anos atrás, Dona Maria definiu bem, mudou o rumo do mundo. E para muitos é considerado o maior avivamento que já houve, porque deu rumos que determinam direções para a vida cristã, para o projeto de Deus até hoje. Que Deus quer trabalhar na sua vida? Você quer reformas? Você quer avivamento? O que você vai jogar fora? Dores, mágoas, ódio, rancor, travas, medos, pecados que às vezes você guarda aí, hábitos errados, práticas que não agradam ao Senhor. O que você precisa renovar? Coisas que você já fez são boas. E qual é o novo de Deus para a sua vida? Vamos orar. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos. Temos experimentado tua graça de um modo tão especial. Mas eu sei que o Senhor quer renovar mais. O Senhor quer trabalhar mais na nossa vida. E nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo comece a trabalhar, mostrando coisas que não são boas e que nós precisamos jogar fora. Às vezes são medos, ressentimentos, culpas, raivas. Às vezes é revoltas, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque tal pessoa fez isso. Às vezes nós nos prendemos àquilo que já aconteceu e não percebemos que isso está impedindo de algo de novo acontecer. O que nós precisamos jogar fora, Senhor? Senhor, o que há de bom que nós já adquirimos, mas precisamos renovar, precisamos restaurar nossa vida, práticas que nós acabamos ao longo do tempo deixando de fazer. E quais são as coisas novas que o Senhor quer trazer na nossa vida, Pai? Fala conosco, Deus, ministra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.